Olá, pessoal! Continuando então a falar sobre as ligações químicas, nós já sabemos que os átomos dos elementos químicos, eles se ligam na busca por estabilidade e eles seguem a regra do octeto. Então, de maneira geral, os átomos se ligam para ficar com 8 elétrons na última camada, na camada mais externa, que é chamada de camada de valência. O tipo de ligação que é feito depende do tipo de elemento químico que a gente tem. A ligação iônica acontece entre um metal e um não metal. A ligação covalente é a que falaremos hoje, entre não metal e não metal. Bom, relembrando então, quem é um elemento que pertence ao grupo dos não metais. São aqueles elementos das famílias 14, 15, 16, 17 e, além disso, o hidrogênio, que está lá na família 1. Então, apesar dele estar na família 1, ele não é um metal, ele é um não metal. Ele é colocado na família 1, na tabela periódica, justamente porque na camada mais externa ele tem um elétron. Como ele só tem essa camada, ele vai precisar ficar com 2 elétrons para ficar estável. Já o elemento da família 14 tem 4 elétrons na última camada, da família 15 tem 5, da família 16 tem 6 e da família 17 tem 7 elétrons na última camada. Bom, a ligação covalente, então, vai acontecer quando um átomo de um não metal se liga a um átomo de um não metal. Esses átomos, como eles têm o hidrogênio e os outros 4, 5, 6 e 7 elétrons na última camada, eles vão ter tendência de ganhar elétrons. Eles não tendem a perder, mas tendem a ganhar elétrons para ficarem com 8 elétrons na última camada, lembrando que o hidrogênio deve ficar com 2. Como todos têm tendência de ganhar elétrons, a solução, então, nesse caso, é que esses átomos eles vão compartilhar elétrons. Então, a ligação covalente é uma ligação onde acontece o compartilhamento de elétrons. Os átomos eles passam a dividir os elétrons. Vamos fazer os exemplos para a gente entender melhor como que acontece isso. Nosso primeiro exemplo é do cloreto de hidrogênio. Átomo de hidrogênio e átomo de cloro. Primeira coisa que nós vamos fazer sempre, é identificar onde estão os elementos na tabela e, consequentemente, quantos elétrons eles têm na última camada. Então, o hidrogênio está na família 1, ele tem 1 elétron na última camada, e o cloro, que está na família 17, olha ele aqui, ele tem 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, o que acontece é que o hidrogênio precisa de ficar com 2, mas ele só tem 1. E o cloro precisa de ficar com 8, mas ele tem 7. Então, eles vão compartilhar esse par de elétrons. Um elétron que vem do hidrogênio e um elétron que vem do cloro. Assim, o hidrogênio passa a ficar com 2 elétrons e o cloro passa a ficar com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E forma-se a ligação química do tipo covalente.
compartilhamento de par de elétrons. O próximo exemplo é do gás hidrogênio, o H2. Como que é a ligação química no H2? Então, nós vamos fazer a mesma coisa. São 2 átomos de hidrogênio. O hidrogênio, ele está lá na família 1. Então, ele tem um elétron na última camada. E precisa ficar com 2. Lembrando que o hidrogênio, para ficar estável, precisa de 2. Então, eles vão compartilhar esse par de elétrons. E agora, cada hidrogênio ficou com 1, 2 para esse da esquerda, 1, 2 para esse da direita. Essa ligação, ela é chamada ligação covalente simples. Por quê? Porque está sendo compartilhado um par de elétrons entre os átomos. Então, na ligação covalente simples, compartilha-se um par de elétrons. Como é que a gente pode ter uma outra maneira de representar essa ligação? A gente vai representar o par de elétrons que está sendo compartilhado por um traço. Então, quando a gente representar a fórmula estrutural do H2, a representação será dessa maneira. Vamos ver agora como é a ligação no gás oxigênio. Então, a molécula de oxigênio é O2, 2 átomos de oxigênio. O oxigênio, localizando na tabela, ele está na família 16, portanto, ele tem 6 elétrons na última camada. Vamos representar esses 6 elétrons para cada átomo. Então, cada um com 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, cada oxigênio, se cada um tem 6, eles vão precisar de mais 2. Então, portanto, eles vão ter que pegar emprestado 2 elétrons do outro átomo. Então, eles vão compartilhar um par, eles vão compartilhar mais um par de elétrons. E aí, agora, cada oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eles já tinham, mais 1, 2, totalizando 8. E o outro a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa ligação é chamada ligação covalente dupla. Por quê? Entre os 2 átomos estão sendo compartilhados 2 pares de elétrons, certo? 2 pares de elétrons que estão sendo compartilhados, ó. 1, 2. E essa vai ser a representação, então, da ligação dupla. São 2 traços, lembrando que cada traço representa um par de elétrons. Então, a ligação dupla são 2 traços. E o gás nitrogênio? O gás nitrogênio, ele é o N2, 2 átomos de nitrogênio. Localizando o nitrogênio, ele está na família 15 e, portanto, então, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, 5 elétrons para cada átomo de nitrogênio. Cada átomo tem 5 elétrons na última camada. Muito bem. Se eles têm 5 elétrons, eles vão precisar, para chegar a 8, pegar emprestado
3 elétrons no outro átomo. Então, eles vão compartilhar 3 pares de elétrons. Quando eles compartilham esses 3 pares de elétrons, essa é chamada de ligação covalente tripla. Por quê? 3 pares de elétrons estão sendo compartilhados. 1, 2, 3. E essa é, portanto, a representação da ligação tripla. Entre os átomos, eu vou representar com 3 traços a ligação covalente tripla. A ligação covalente, então, é aquela que ocorre por compartilhamento de elétrons, podendo ser simples, quando um par de elétrons é compartilhado, podendo ser dupla, quando 2 pares de elétrons são compartilhados, ou tripla, quando 3 pares de elétrons são compartilhados entre os átomos.